O lado sombrio a tudo obscurece e com isso os Jedi ficaram completamente perdidos durante a trilogia prequel. O chanceler Palpatine tinha uma identidade secreta, Darth Sidious, Lorde Sombrio de Sith. E como é que ele conseguiu esconder essa identidade dos Jedi durante tanto tempo? Ele estava na cara da Ordem Jedi e ninguém em nenhum momento suspeitou das reais intenções do chanceler. Como será que ele fez isso? É o que eu vou contar pra vocês nesse vídeo do Diário Rebelde, logo depois da vinheta. Vem comigo! Todos os Wings reportem! Sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e dessa vez nós vamos um pouquinho ali pro lado sombrio da força. Eu sei que muitos de vocês estavam pedindo que eu traísse o movimento Jedi, né? A gente fez vários conteúdos sobre a Ordem Jedi recentemente. Então, né, por que não mudar um pouco o disco e um pouco ali pro outro lado da balança e falar do lado sombrio? Do it! Especialmente responder uma pergunta que muita gente sempre se perguntou, sempre procurou saber. Assim, vem cá, como é que o Palpatine se escondeu dos Jedi debaixo do nariz da Ordem Jedi sem que eles nunca desconfiassem? Pois é, nesse vídeo aqui eu não vou cravar algumas respostas quanto a isso, mas eu vou trazer pra vocês algumas evidências, tanto canônicas quanto do Legends, né, do finado universo expandido antes da compra da Disney, pra gente chegar a um entendimento de como que o Palpatine fez isso, como é possível que a Ordem Jedi em nenhum momento tenha desconfiado do lado sombrio presente em Sheev Palpatine. E se você não sabia, esse é o nome do Palpatine real, assim, é Sheev Palpatine. Não é Steve e não é Silvio, tá? Tá bom. É Sheev Palpatine. Então vamos primeiro para um pouco de contexto. A Ordem Jedi extinguiu os Sith cerca de 1000 anos antes da trilogia prequel de Star Wars. Ou assim eles achavam, porque Darth Bane instituiu a regra de 2, em que deveria existir apenas um mestre e um aprendiz Sith por vez, para que eles aos poucos se infiltrassem na sociedade galáctica e pudessem fabricar a sua vingança, o seu grande plano contra a Ordem Jedi. Se você quer entender mais um pouquinho sobre a regra de 2, eu fiz um vídeo com participação especial de Darth Maul que você confere aqui em cima no card. Pois é, passamos 1000 anos, durante todo esse tempo os Sith foram se preparando, bolando a sua vingança, mas não só isso, eles começaram a desenvolver técnicas que pudessem camuflá-los à plena vista. É muito importante isso, viu pessoal? À plena vista, porque se tem uma forma de você se esconder sem que os Jedi percebam, é na cara deles. Eu sei que nesse canal eu me chamo de João Jedi, mas se tem uma coisa que eu gosto de trazer aqui pra vocês que é bastante interessante, é a autocrítica da Ordem Jedi, né? Como eles falharam e chegaram ao ponto que chegaram ali no final da trilogia prequel para acabar, né, sendo exterminados pela Ordem 66, pelo Império, etc. Então, gente, olha só. O Palpatine, ele tomava café com os Jedi, batia mó papo, trocava mó ideia na cara deles e eles nunca sacaram nada, não sentiram o lado sombrio no homem. Uma frase que é muito importante de Mestre Yoda em episódio 2, Ataque dos Clones, é: apenas essa frase já deixa bem claro o que o lado sombrio faz. A visão dos Jedi estava prejudicada nesse período, a galáxia estava mergulhando numa escuridão profunda e os Jedi já não conseguiam mais usar os seus poderes. Isso era algo que o próprio mestre Jedi, Mace Windu, fala também em Ataque dos Clones. É muito curioso que Mace Windu e Yoda tenham conhecimento disso, mas não fizeram nada. Mas por que isso aconteceu? Os Jedi, eles ficaram completamente relapsos e passivos quanto à ameaça do lado sombrio. Já que os Sith estavam extintos, né, fazia 1000 anos, então eles não precisavam se preocupar em perseguir o seu inimigo mais natural, né, em perseguir o lado sombrio da força. Eles ficaram na deles, resolvendo conflitos galácticos aqui, derrotando os Nihil ali na Alta República, a soberba Jedi foi aumentando, eles não tinham um inimigo natural,
E pelo fato deles acabarem deixando para lá, empurrando a proteção galáctica com a barriga, eles não perseguiram o lado sombrio, não foram atrás e acabaram deixando a ameaça do Sith crescer bem debaixo do nariz deles. Inclusive, pessoal, eu tava conversando com o Raul Maia do Conselho Jedi São Paulo sobre esse assunto, né, desse vídeo, e ele me falou de um livro de RPG de Star Wars que traz um pouco dessa habilidade do lado sombrio a tudo obscurecer, enuviar, etc. No livro de RPG Star Wars Collapse of the Republic, existe a habilidade o lado sombrio a tudo obscurece. É uma regra opcional do RPG em que, se você está jogando no período das Guerras Clônicas, você ganha pontinhos ali de lado sombrio justamente por estar nesse período, porque é o período em que o lado sombrio está mais forte. Então, os Jedi ficam prejudicados com essa regrinha e quem está jogando com o lado sombrio fica, né, o bambambam, a galera ali boa do pedaço. Ah, uma curiosidade, esse livro foi escrito pelo Sam Witwer, que não é ninguém mais ninguém menos do que a voz do Darth Maul em Star Wars Rebels, Clone Wars e em Solo, uma história Star Wars, e também é o nosso querido Starkiller do jogo The Force Unleashed. Por sinal, eu sei que tem uma galera que curte Starkiller e acompanha aqui o Diário Rebelde, eu fiz um vídeo muito legal sobre Starkiller, que eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição desse vídeo para vocês assistirem depois, ficou muito bacana mesmo. Então tá, vocês já perceberam que essa habilidade do lado sombrio realmente acaba prejudicando a visão dos Jedi, e é mais um motivo pelo qual Palpatine conseguiu se esconder da visão deles. Mas não é o único motivo, a gente tem uma cadeia de motivos aí que a gente pode elencar aqui nesse vídeo. No livro Legends Darth Plagueis, a gente toma conhecimento de uma habilidade chamada Meditação Sith, né? A meditação do lado sombrio, em que Plagueis e Palpatine, durante seu treinamento, aprendem que quanto mais eles meditam e canalizam toda a força do lado sombrio, eles acabam aumentando a presença do lado sombrio na galáxia como um todo, e assim prejudicando a visão dos Jedi. Ou seja, não é apenas o próprio lado sombrio como entidade, né, como lado da força galáctica ali naquele contexto, mas também as ações de Darth Plagueis e de Darth Sidious, quase não sai, Darth Sidious, também provocam isso, né? São ativos em todo esse momento de corromper a visão Jedi e deixá-los cegos de soberba. E é nesse livro Legends, Darth Plagueis, que a gente aprende que os Sith realmente começaram a usar essa habilidade de esconderem-se à plena vista, né? Por exemplo, o Darth Plagueis, ele tinha uma grande influência no clã bancário. Basicamente, ele tinha total controle ali, parcial, né, na verdade, das finanças da galáxia, o que é algo que os Jedi jamais pensariam, né? Os Jedi poderiam considerar que os Sith são covardes, que os Sith estão escondidos, na verdade antes, né, eles achavam que estavam extintos, mas enfim, pensavam os Sith como guerreiros audaciosos ou como covardes, isso tudo antes desse período aí. E o Darth Plagueis estava na cara de todo mundo, como um membro do clã bancário, e os Jedi jamais poderiam imaginar que isso aconteceria, que os Sith estariam na cara da galáxia, resolvendo tudo, né, tendo todos os planejamentos, as maquinações sombrias ali na cara, no olho dos Jedi. E não é só a informação Legends que pode fortalecer aí de como que o Palpatine se escondeu dos Jedi, hein? A gente também tem informações muito relevantes no cânone de Star Wars. E olha só, se você tá assistindo até aqui, antes de eu dar essas informações do cânone, dê uma ajuda pro Diário Rebelde deixando o seu like aqui no vídeo, porque eu não ganho nada, nenhum crédito da República por esse trabalho. O clã bancário, o Darth Plagueis estão cheios de grana no bolso, o Diário Rebelde não tá. Sabe o que eu ganho? É o seu like. Então deixa aqui seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Jedi para receber aquele push da força e ficar sempre informado quando eu publicar um vídeo por aqui. É assim que vocês me incentivam a continuar o trabalho do Diário Rebelde. A gente conseguiu alcançar 10 mil inscritos, estou muito feliz com isso, é uma prova de que vocês curtem o meu trabalho e eu vou continuar sempre trazendo esses vídeos super interessantes para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre toda a influência do Sith nesse meandro aí canônico de Star Wars, né, de como eles conseguiram se esconder da cara do Jedi. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, os Sith chegaram a dominar Coruscant e construir um santuário lá. Só que, né, depois de tantas guerras e batalhas e dos Sith extintos, esse santuário foi destruído, né? Santuário esse que foi construído em cima de um bolsão do lado sombrio, de um bolsão da força no geral. E aí os Jedi resolveram, né, ter a genial ideia de construir o seu templo Jedi em cima desse santuário. Perceberam a genialidade dos Jedi? Como eles foram super inteligentes nisso?
Os Jedi acreditavam que se construíssem o Templo Jedi em cima desse santuário, eles conseguiriam conter toda a força do lado sombrio que estava ali presente. Dá uma segurada, né, como se fosse uma rolha. Seria uma rolha em cima desse bolsão de lado sombrio. Só que não foi bem isso que aconteceu. Por sinal, eu falei desse mesmo santuário Sith embaixo do Templo Jedi no vídeo aqui no canal, já que você pode conferir aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição, né? Tô trazendo vários vídeos aqui pra vocês do Diário Rebelde, onde eu já falei algumas coisas, né, sobre o lado sombrio, sobre o Jedi, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Se você ainda não assistiu, se você chegou agora no canal, eu acho que são conteúdos muito bacanas pra você assistir depois. Então, pois é. Aí os Jedi construíram esse Templo Jedi, né, o Templo Jedi ali em cima do Santuário Sith em Coruscant, se achando os bambambãs, né, se achando os caras poderosos na força, detendo a força do lado sombrio ali, só que não foi isso que aconteceu. Palpatine tinha conhecimento desse Santuário Sith, desse bolsão de lado sombrio que estava embaixo do templo, e usava isso para fortalecer a sua meditação Sith, e assim ele conseguir nublar ainda mais a visão dos Jedi. Além de toda a arrogância Jedi, além dos poderes deles estarem sendo enfraquecidos, porque eles estavam mais relapsos, esqueceram do seu inimigo natural, e estarem nesse contexto de guerra para começar, Palpatine ainda usava essa influência do lado sombrio para se fortalecer e esconder ainda mais a presença dele e também deixar os Jedi ainda mais confusos. E se a gente for juntar todo esse bolo aí dos Jedi não verem, não sentirem o Darth Sidious embaixo do nariz deles, ainda tem o fato de que o próprio Palpatine é um mestre na meditação Sith e em esconder sua presença. E temos mais uma informação canônica que nos confirma isso aí. O livro Queen's Peril, que foi escrito pela autora E.K. Johnston, traz a primeira vez que Mestre Yoda sente, ou melhor, não sente a presença de Sheev Palpatine. Esse livro se passa pouco antes dos eventos de A Ameaça Fantasma, episódio 1, e é um momento de meditação de Yoda enquanto ele sente a influência do lado sombrio, sente a influência do lado da luz e ao mesmo tempo ele sente o nada. É sério, ele sente uma espécie de vácuo, um buraco ali em tudo que ele tá pressentindo na força. É como se fosse uma presença escondida, nublada ali, que ele não consegue saber o que é ou quem é. Essa presença vazia acaba deixando ele confuso, só que o mestre Mace Windu chega nesse momento, eles trocam uma ideia e isso acaba ficando meio pra depois, sabe? Só que ali, com certeza, e aqui eu tô dizendo com certeza, pelo menos eu acredito, era o Palpatine já escondendo a sua presença do Jedi. Então imagine só, numa reunião com o chanceler Palpatine, ele devia, sei lá, camuflar de tal forma a sua presença que os Jedi não sentiam nada dele, nem um perigo, nem talvez nada bom também. E como todo o conflito que estava sendo maquinado era muito grande, Palpatine se aproveitou disso novamente. As guerras clônicas foram outro ponto que o Palpatine utilizou para poder esconder sua presença, porque as guerras clônicas tinham uma grande presença do lado sombrio, coisa que até o mestre Jedi Pong Krell, né, ele fala lá em The Clone Wars, ele fala que pressentiu a queda da República, ele sente que as guerras clônicas são fortes no lado sombrio, né, e o Palpatine tomou proveito disso. Ele viu que ele poderia maquinar um conflito galáctico grande o suficiente para deixar os Jedi confusos. E as Guerras Clônicas, como vocês viram, foi um conflito que deixou os Jedi espalhados pela galáxia. Os Jedi não tinham mais uma força única em comum. Eles foram designados a múltiplos postos, a múltiplos campos de batalha, como guerreiros, não como pacificadores, como diplomatas, que é realmente o princípio Jedi, né? Então eles estavam completamente perdidos no seu papel, espalhados pela galáxia, e o Palpatine sabia que isso ia enfraquecer eles ainda mais. Com os Jedi muito concentrados com as guerras clônicas, não sobrou tempo para eles sacarem que o inimigo estava diretamente na frente deles, não só com os clones, com seus chips, né, da Ordem 66, mas também com o próprio chanceler Palpatine maquinando a guerra dos dois lados, como Darth Sidious do lado separatista e como Sheev Palpatine do lado da República, deixando os Jedi cada vez mais perdidos no meio do conflito, sem saber que o inimigo estava logo ali na frente deles. Pois é, Wings, esses foram os motivos pelo qual eu acho que os Jedi não conseguiram sentir a presença do Palpatine. Eu acredito que a gente tem alguns argumentos aí bem fortes, né, de por que isso aconteceu, por que isso, né, rolou com os Jedi, e se você
tem alguma dúvida ou se você tem mais alguma coisa aí na sua mente que pode explicar isso, ou talvez eu tenha me passado em alguma informação, deixei de mencionar alguma coisa do Legends ou do Canon, olha só, é só comentar aqui embaixo, deixa a sua opinião e vamos conversar sobre a forma que Palpatine se escondeu dos Jedi. Deixa aqui seu comentário, eu leio praticamente todos os comentários do Diário Rebelde, estou sempre de olho no que vocês escrevem, então comentem aqui embaixo, vamos debater sobre como Palpatine se escondeu à plena vista dos Jedi. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like forte com a força, porque você ajuda muito o meu canal, ajuda muito o meu trabalho, e se você chegou agora, inscreva-se no Diário Rebelde e, claro, ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. Obrigado por estar aqui comigo em mais um vídeo do Diário Rebelde e, claro, que a força do lado sombrio esteja com você.